Quarto dia, uma vida com propósito. Você foi criado para ser eterno. A Terra é um lugar de preparação para a sua vida na eternidade. Aqui você vai viver no máximo 100 anos, mas na eternidade é para sempre. Em Eclesiastes 3:11, a Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Tá vendo? É por isso que você anseia pela imortalidade. Porque Deus projetou você à imagem e à semelhança dele, para viver eternamente. É por isso que a morte sempre parece anormal e tão injusta. Como Deus condicionou a nossa mente com esse desejo de viver eternamente, nós sentimos que deveríamos viver para sempre. E nós vamos viver para sempre. É o nosso relacionamento com Deus na terra que determina o nosso relacionamento com Deus na eternidade. Se você aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, a confiar nele, você vai ser convidado a passar o resto da eternidade com ele. Mas se você desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você vai passar a eternidade separado de Deus. É triste pensar, é muito trágico imaginar que muitas pessoas, vão ter que suportar a eternidade sem Deus porque escolheram viver sem ele aqui na terra. Quando você compreender que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você vai começar a viver de uma forma tão diferente. Viver à luz da eternidade. Isso vai fazer com que suas metas, suas atividades, as coisas que acontecem, que pareciam ser tão importantes, vão ser tão insignificantes. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais os seus valores mudam. Você passa a dar mais valor para a sua personalidade, para aquilo que você é. Você passa a dar mais valor para os seus relacionamentos. As suas prioridades são completamente reorganizadas. Em Filipenses 3, o apóstolo Paulo fala assim que antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum. Tem algumas versões que dizem, eu as considero como esterco. Por causa da sublimidade de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez. A morte não é o fim. A morte é uma transição, é a transição para a eternidade. Por isso que existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer aqui na Terra. Cada ato da nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. Para tirar o máximo proveito da vida, você tem que manter sempre a sua mente e a sua visão na eternidade. E como será essa eternidade com Deus? O nosso cérebro não tem a capacidade de compreender a maravilha e a grandeza do céu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9 que jamais se viu, jamais se ouviu e nem mesmo se imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que amam o Senhor. Mas é interessante porque a Bíblia toda nos dá assim vislumbres da eternidade. A palavra de Deus mostra que Ele está preparando um lugar livre de dor, livre de sofrimento, um lugar onde nós vamos ser recompensados pela nossa fidelidade aqui na terra. E nós vamos ser designados para um trabalho que nós vamos amar realizar. E além de tudo, nós vamos desfrutar da contínua companhia de Deus. E nós vamos ser o lugar das delícias de Deus para todo sempre. Um dia Jesus vai dizer, venha, bendita do meu Pai, e receba a herança, o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Na última página do livro As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, que
que são as histórias infantis do C.S. Lewis, ele mostra que captou muito bem essa visão da eternidade. Ele escreve assim: para nós, este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram nesse mundo foram apenas a capa, a primeira página. Agora, eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história que ninguém no mundo jamais leu, a qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor que o anterior. Então, Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas ele não termina aqui. Esse propósito de Deus envolve muito mais do que as poucas décadas que você vai passar nesse planeta. É muito mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia, em Salmos 39:11, diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. Você pode achar assim que é meio mórbido ficar falando de morte, mas na verdade não é saudável viver negando a morte, sem considerar isso que é uma coisa inevitável. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe eram assim apenas uma preparação para a vida aqui na Terra é apenas uma preparação para a eternidade. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, você não precisa temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. O seu nascimento na vida eterna. Porque esse mundo, a Bíblia diz em Hebreus 13:14, que esse mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria celestial. Em comparação com a eternidade, o nosso tempo na Terra não passa de um piscar de olhos. Mas as consequências da nossa vida na Terra durarão para sempre. Os atos praticados nessa vida é que vão definir o nosso destino para a próxima.